Ok. Já estamos a gravar. Quero dar-vos as boas-vindas a esta sessão de formação sobre pesquisas científicas na base de dados Medline. A base de dados Medline tem várias versões. Nós vamos hoje fazer a demonstração sobre a versão Ultimate, que é a última e a melhorada, digamos. O meu nome é Johanna Amorim, sou a formadora da EBSCO para Portugal e Espanha, Portugal e países de língua portuguesa, como neste caso o Brasil, onde está a assistir a Paola. Sou portuguesa, vivo em Madrid há vários anos, sou o membro mais recente da equipa da EBSCO para o mundo lusófono. Estou há menos de um ano na empresa e esta formação vai ter aproximadamente 45 minutos. Quero iniciar falando um bocadinho da EBSCO. Não sei se a Paula já nos conhece, se tem alguns produtos ou que bases de dados da EBSCO é que tem connosco. Tem, por exemplo, a Medline, Paula. Já trabalha com ela? Nós temos algumas, sim, só que o Mackenzie é setorizado. Então, aqui em São Paulo, nós estamos começando com o curso de medicina. Então, nós não temos nenhuma base de medicina ainda aqui em São Paulo. Ok, ótimo. Então assim já conhece um bocadinho melhor para depois se fizer a contratação já conhecer a base de dados, não é? Então, o nosso caso na EBSCO, somos uma empresa de fornecedora de serviços de informação. E o nosso objetivo, a nossa missão, como vemos aqui na apresentação, é transformar vidas fornecendo conteúdos relevantes e confiáveis quando, onde e como as pessoas precisam. O que nos diferencia de outro tipo de motores de pesquisa são estes dois adjetivos, relevante e confiável. Então, tudo o que está nas nossas bases de dados são documentação científica que foi previamente validada, verificada e, em muitos casos, como é por exemplo o caso da Sinal, que se calhar já conhece, eh, é até são feitos grupos de trabalho para criar informação específica que seja prática e de uso no atendimento ao paciente, com as informações que temos. Então, por isso, temos um mercado muito abrangente, digamos, estamos presentes em diferentes partes da sociedade e temos, por exemplo, soluções para os diferentes desafios nesta sociedade do conhecimento que estamos a viver. Trabalhamos com empresas, com informatização e alfabetização, com escolas, universidades e também muitas instituições relacionadas com a investigação. Este é o obje ai, desculpe, avancei sem querer. Este é o objetivo que queremos, alcançar hoje na nossa formação e é compreender os conteúdos e recursos assinados pela sua instituição na EBSCO. Neste caso, já vimos, por exemplo, que a Paula tem algumas, bases de dados, mas ainda não a da Medline, então vamos conhecer com mais pormenor a da Medline e vamos ver como usar as características especializadas nesta versão da Ultimate. Vamos fazer pesquisas básicas e avançadas para recuperar informação útil e vamos também utilizar ferramentas da EBSCOhost, que é o nosso motor de pesquisa no qual ou através do qual podemos ter acesso a diferentes bases de dados. Então vamos utilizar as ferramentas que o EBSCOhost põe à nossa disposição para organizar documentos, para criar alertas também e, em resumo, para fazer uma gestão eficiente dos recursos que consultamos e do nosso tempo. Por último, vamos consultar o EBSCO Connect, que é a nossa academia e o nosso site online, onde podemos ter é o site de ajuda. Este é o conteúdo temático, muito relacionado com os objetivos. Então, o que é a Medline Ultimate? É a maior coleção de periódicos e revistas. Eu vou passar um link que tenho aqui pelo chat.
Só um bocadinho que abro a apresentação de outra maneira para poder ter acesso a um link que tenho aqui guardado e acho que pode ser de interesse para verem, neste caso principalmente, para ver as opções, é a página, digamos, comercial da Medline que temos disponível. Ok, então passei aí pelo chat um link. E então, estas são as opções que temos para a Medline. Ok. É uma coleção de periódicos e revistas biomédicos. Podemos ter acesso a conteúdo a texto completo, baseado em evidências e revisado por pares, que comentava anteriormente da qualidade, da revisão de todos os recursos que encontramos nas nossas bases de dados, em concreto neste caso na Medline. E também oferece cobertura de periódicos internacionais, mais cobertura, digamos, do que as versões anteriores. Estes são alguns exemplos das publicações que podemos encontrar na Medline. Então vamos passar à parte da demonstração. Tenho aqui já aberto, só um bocadinho. Ok. Só um bocadinho, vou passar só esta assim, só esta janela. Ok. Então, agora sim, esta é a página do EBSCO-host. Na sua instituição talvez seja um pouco diferente, porque esta página pode ser personalizada. Por exemplo, as opções aqui na caixa de pesquisa podem ser diferentes, pode não ter esta opção de alerta, há a possibilidade aqui de criar um vídeo, de insertar aqui algum texto. O logotipo também, certamente no seu caso terá o logotipo da sua instituição. No nosso caso, na plataforma que temos de demonstração, substituímos pelo logotipo da EBSCO. Então, que opções é que temos? A primeira opção é confirmar na base de dados que estamos a utilizar. No nosso caso, estamos a utilizar na Medline, a Medline, mas há a possibilidade de, quando entram na vossa plataforma, a primeira coisa que se abra, por exemplo, seja escolher a base de dados. Então, neste caso, pesquisamos aqui a Medline e temos aqui uma pequena informação, um resumo sobre o que é a Medline ou sobre qualquer uma das outras bases de dados para poder escolher a base de dados correta. Se tivéssemos várias bases de dados, então isso apareceria aqui também, com um botão, ver todas e poderíamos ter acesso a todas as bases de dados. Ah, ok, vocês têm acesso ao EBSCOhost através do periódico da CAPES. Ótimo, sim, temos diferentes, digamos, tipos de acesso, diferentes acordos em diferentes países e até dentro do país com diferentes instituições, então podemos ter acesso ao EBSCOhost de diferentes maneiras, não é? Então, vamos ver agora. Só uma coisa, antes também de continuar. Outra opção na qual é possível e é muito comum entrar no EBSCOhost é também em vez de ter ativado como página de início as pesquisas básicas, ter ativado as pesquisas avançadas. Eu vou alterar, ok, depois a ver se posso alterar aqui o idioma. Vamos então voltar à página de início e vamos ver os dois menus que temos, este da esquerda e depois o menu da direita. Então, aqui vamos ter o botão de nova pesquisa, que sempre nos vai levar a uma pesquisa nova. É tipo limpar a página que estávamos a fazer e iniciar uma pesquisa nova. Depois temos aqui a opção de Mesh. Vou abrir aqui coisa de ajuda. Ok. Então, o que é isto de Mesh? O acrónimo quer dizer Medical Subject Headings
e é o Thesaurus, ou seja, é um dicionário que se faz próprio para uma base de dados. Neste caso, é um Thesaurus da National Library of Medicine, nos Estados Unidos, e aqui cada referência bibliográfica está associada a um conjunto de termos deste tesauros, do termo MES, que são atribuídos a cada um dos resultados para descrever o conteúdo de um artigo. Então, o que é que isto quer dizer? Que há uma equipa de pessoas que está a analisar todos os resultados que saem da MES e criam um dicionário para dizer se pesquisamos por este termo, vamos ter resultados relativos a determinada pesquisa, não é? E então isso ajuda-nos a fazer pesquisas muito mais certeiras, em vez de utilizar o que chamamos vocabulário natural, que é o que eu, por minha intuição, utilizaria para pesquisar determinado termo. Então depois vamos analisar todo o menu e depois vamos entrar aqui para fazer uma pesquisa com mais pormenor. Então, depois temos a parte das publicações. As publicações são também específicas desta base de dados, da Medline, e podemos fazer pesquisa de qualquer publicação. E a vantagem, como vimos antes na apresentação, é que temos as revistas científicas de mais qualidade e também um amplo leque de opções para fazer as pesquisas. Não sei se a Paula quer dar algum exemplo de alguma publicação que tenham na vossa instituição e confirmamos se a encontramos aqui nas publicações da Medline ou não. Depois temos outros botões de ajuda, como são as imagens, muito útil, por exemplo, se queremos fazer pesquisas. Não é a mesma coisa que pesquisar uma imagem no Google, porque aqui tudo, tanto as imagens como qualquer outro tipo de recurso, claro, temos os direitos de autor, então são imagens que podem ser utilizadas, e temos depois também os índices para fazer pesquisa também pelo tipo de índice. Então temos aqui diferentes opções, o autor, a geografia, o ISN, o idioma. eh, Índices estes que também podemos encontrar na pesquisa avançada. E depois, como comentava, temos aqui outro menu totalmente diferente, que são, digamos, mais termos técnicos. Então, temos a opção de iniciar sessão, que é fundamental. Por que é importante iniciar sempre a sessão? Porque temos uma opção no EBSCOhost de criar uma pasta pessoal, de ficar registado todas as pesquisas que fazemos, mas se não tivermos a sessão iniciada, tudo isso vai se perder quando fechamos o computador, tá? Então, para guardar sempre tudo, vamos iniciar sessão. Vamos ver como é que fazemos isto. Temos diferentes opções de iniciar a sessão. Até se a vossa instituição tiver single sign-on, nós na EBSCO, por exemplo, trabalhamos com uma ferramenta de single sign-on que se chama Open Athens, não sei se a Paula conhece. Então, neste caso, até pode nem ser necessário fazer este passo, porque ao identificar a IP, se estivermos dentro da universidade, ligo o meu computador, reconhece a IP da universidade, pede-me para pôr o login ao iniciar o computador e depois já posso entrar em todas as ferramentas da instituição sem ser necessário pôr o login em cada uma delas. Esta é uma das opções. Outra opção é o mesmo caso, uma ferramenta de single sign-on que identifica a IP e nem sequer pede contrassenha, não pede para colocar as nossas credenciais e podemos diretamente ter acesso a todas as ferramentas. Ou, se não temos um programa de single sign-on, então temos estas opções de colocar, de fazer o login. E ainda assim temos aqui três opções de fazer o login, ou seja,
temos muitas opções, não é, de ligar-nos à ferramenta. Então, quais são estas 3 opções? A primeira é através de um endereço de e-mail ou nome de utilizador institucional. A segunda é através de uma conta do Google. Se eu já tenho um perfil do Google criado, posso entrar também através de outra opção. Se não tenho nenhuma destas, o EBSCO-host dá-nos a possibilidade de criar uma conta personalizada, introduzindo aqui os nossos dados. Envia-se, ao fazer clique em criar conta, envia-se um e-mail à conta que indicamos aqui no endereço do e-mail. E ao entrar nesse e-mail ativamos a conta. Eu, no meu caso, vou entrar com um perfil do Google, tenho aqui um criado que se chama EBSCO Portugal. Então vou usar este. E reparem que agora alterou-se aqui, criou-se esta pequena etiqueta que é o meu EBSCO-host. Então isto já me identifica e me dá a segurança que estou logada e que tudo o que eu fizer vai ficar gravado e também tudo o que eu guardar na minha pasta vai ficar na minha pasta. Outra opção que temos a certeza que estamos logadas é que aqui também aparece o meu nome e pergunta: "É o EBSCO-host?", no meu caso é o nome do perfil, poderia ser: "É a Johanna?", e então temos aí a certeza. Vou mudar aqui a português do Brasil. Ok. Então, que outras opções temos? Temos a primeira que é a de fazer o login, a segunda que é o acesso à minha pasta, então aqui tenho várias coisas na minha pasta. Temos uma formação específica, Paula, não sei se já fez, que é específica para pastas e criação de alertas. Então, é uma formação curtinha, de meia hora ou 45 minutos no máximo, muito interessante para ver a gestão das pastas. Aqui vamos ver um bocadinho por alto. Depois temos as preferências, ou seja, preferências relacionadas com o layout da informação, de como é que organizamos a página. Podemos organizá-la de diferentes maneiras para adaptar-se aos nossos gostos. Podemos utilizar o idioma. Esta opção é muito interessante, principalmente para estudantes de doutoramento, de investigações que sejam provenientes de outros países. Temos a opção de ajuda, que é muito útil, porque a opção de ajuda, eh, a página. Ai, fechou-se aí a página de ajuda. A página da ajuda é modificada consoante a página que temos aberta. Então, eu aqui estou na opção da minha pasta. Então a ajuda vai-se abrir, relacionada com as opções da pasta. E depois o botão de sair. Então vamos voltar à página do início e vamos agora ver, trabalhar, usar cada um destes menus. Então, o MES, qual é a diferença entre utilizar uma pesquisa aqui na página principal de pesquisas ou no MES? É muito simples. O início da utilização, quando fazemos temos um nível básico, estamos a iniciar, estou no primeiro ano da universidade, por exemplo, apresenta uma Medline, então eu entro para pesquisar temas genéricos, temas para trabalhos que vou tendo ao longo da universidade. E então utilizo pesquisas com o texto básico, o texto natural, não é? As palavras que me surgem de forma natural. As pesquisas sempre devem ser feitas em inglês. Então, o que é que acontece? Eu sou nova na minha licenciatura, não tenho ainda muitos conhecimentos, tenho que fazer a pesquisa em inglês, então vamos supor que, por exemplo, pesquiso por heart attack, ataque ao coração, não é? É a primeira opção que penso, são estas palavras, até aparecem várias palavras no texto autocompletado, então acho que devo ir pelo bom caminho, por exemplo, ataque ao coração em mulheres, os sintomas, acho que vou bem. No entanto, aqui, por exemplo, já me dá uma pista de outra opção, diz procurar por heart attack ou
por myocardial infarction. Então, eu vou procurar por heart attack. E tenho 151.000 resultados. Então, agora vou confirmar neste dicionário feito especificamente para a Medline, vou confirmar o que é que este dicionário me diz sobre heart attack. Heart. Até já aparece aqui, de pesquisas feitas anteriores. Então, inserto o meu texto, posso pesquisar os vocabulários controlados de três maneiras, que é o termo que eu estou a pesquisar inicia com, contém, ou seja, contém no título, ou por ordem de relevância. Então, isto, ordem de relevância implica termos recentes, por exemplo, especialmente no caso da medicina, as coisas vão tendo tantas alterações, tantas inovações, quase a nível diário ou semanal, não é? Então, estes resultados também podem estar muito influenciados pelo tempo, pela atualidade. Mas depois pesquisa também primeiro no assunto e só depois vai pesquisar o termo que eu quero no resumo e só depois vai pesquisar no texto completo. Então, são os parâmetros, de uma forma muito reduzida, de classificação por relevância. Então, vou lançar a minha pesquisa e o que é que me indica aqui? Para heart attack, usar o termo myocardial infarction. Então, se eu faço clique aqui, já tenho toda uma árvore relacionada com este termo. Então, indica-me para eu utilizar o miocárdio. Então, vou fazer clique, vou seguir o conselho, vou fazer clique, fazer aqui uma pesquisa. E agora, repare, dentro do miocárdio tenho todos estes subtítulos. Ou seja, posso fazer a pesquisa mais dirigida ainda, exatamente àquilo que eu quero. Por exemplo, eu quero medicação relacionada com myocardial infarction. Tenho alguma dúvida sobre os termos que estou a pesquisar? Então tenho aqui neste botãozinho uma definição do significado específico que eu estou a pesquisar. Tá bom? Poderia escolher várias opções aqui, e reparem todas as opções que temos, e faço buscar na base de dados. Ok. E então já tenho 26.000 resultados. Isto foi para apresentar uma pesquisa através dos termos MES, do nosso dicionário controlado, do nosso Tesaurus. Vamos voltar à página de início, porque estamos a ver agora com pormenor estes botões e vamos passar às publicações. Então, antes perguntei à Paula, não sei se há alguma publicação que conheça, que tenha subscrição feita na sua instituição, para comprovarmos a eficiência, espero não ficar mal, da, da nossa base de dados de publicações para confirmar se temos aqui a base de dados. Se quiser dar alguma pista, Paola, para fazermos uma pesquisa. Se Johanna, não, não lembro de nenhuma. Sim, de pronto. cabeça não. Não tem mal porque temos muitas opções. Então, eu Sim. vou escolher aleatoriamente qualquer uma, tá? Vou, por exemplo, ao G. Então, por exemplo, genes. Genes, genomes, genetics. Aqui a pesquisa podemos fazer, pesquisando aqui na caixa, na base de dados, podemos ir pela letra também, ok. E agora, ao fazer clique, já estou dentro. Então, o que é que vemos aqui nas publicações? O primeiro é a referência bibliográfica da publicação, e aqui é importante ter em conta a data da qual temos esta publicação. Tá?
Aqui vemos todas, as versões disponíveis, todos os volumes disponíveis. Temos em 2023 já 13 volumes e aqui, artigos em publicação antecipada. Repare, estamos a dia, 10 de outubro, não é? O 9 de outubro, e já temos disponível a publicação de outubro, incluindo artigos em publicação antecipada. O que é que isto quer dizer? Às vezes podemos ter acesso a resultados, não só nas publicações, mas em todas as pesquisas que fazemos, podemos ter acesso a resultados com uma data posterior àquela a que estamos. Por exemplo, se estamos em outubro de 2023, poderíamos encontrar ou uma publicação ou um resultado de janeiro de 2024. Por que é que isto acontece? A data da publicação é de janeiro de 2024, mas anteriormente já temos disponível a opção online, apesar da revista só ser publicada em papel em janeiro de 2024. Então, por isso temos, é uma das coisas que nos dá muita qualidade, é a atualidade que temos nos nossos recursos. De imediato, todas as editoras disponibilizam as suas revistas e os seus, artigos, claro, e então podemos ter informação atualizada ao dia e até se calhar à hora, não é? Muita informação. Então, neste caso, por exemplo, temos 2 artigos desta revista que será publicada em outubro de 2023. Então, vamos voltar atrás às nossas publicações, porque aqui temos outra coisa interessante, que é este botão compartilhar. Não sei se isto conhecia de outra base de dados também. Temos a opção de fazer uma alerta e enviar a publicação ao meu e-mail. Então, eu posso editar o assunto, é importante ter aqui a direção de envio para que não entre no spam da nossa caixa de e-mail. O e-mail para onde quero enviar, por exemplo, no meu caso, vou pôr o meu e-mail institucional. Como quero receber este e-mail, com texto simples ou HTML, conteúdo do e-mail, se quero um link para os resumos ou link para os artigos individuais, o formato, quero resumo, os detalhes ou só as opções bibliográficas, o registro bibliográfico. Quero se receber só se tenho acesso ao texto completo e guardo a alerta. Esta alerta ficaria disponível na minha pasta, além de chegar ao meu e-mail. Mas se eu quero fazer alguma edição, posso ir à minha pasta e ver as alertas que tenho, que estão aqui, alertas de revistas científicas, tenho 4, e poderia editar, por exemplo, já não quero receber mais, ou em vez de uma vez ao mês quero receber uma vez ao ano, ou precisamente é um tema o contrário, não é? Que antes tinha cada 6 meses e é um tema que agora está mais candente, por exemplo, no caso do inverno com as gripes, não é? E então decido alterar a frequência com que recebo essa publicação. Ok, isto era tudo então que queria mostrar sobre as publicações. Então vou fazer nova busca para ir à página de início. Vimos antes ligeiramente as imagens, por exemplo, esta semana a pesquisa que tenho feito com as bases de dados de medicina é Patient Transfer. Então, se busco Patient Transfer, vamos ver se encontro alguma coisa e tenho aqui várias imagens sobre como transportar os pacientes em diferentes casos. Vamos então, já temos o primeiro objetivo, que é o da interface, já visto. Vamos então agora passar
às pesquisas. Como comentava antes, vou fazer uma pesquisa sobre, eh, desculpa, patient. Ok, então já vou tendo aqui no texto autocompletado várias opções. Patient Safety, Patient Care, Patient Satisfaction. Eu quero sobre o transporte seguro de doentes. Então vou fazer Patient, por exemplo, Translation. Transportation. Então, tenho aqui várias opções. Tenho, por exemplo, Transportation, tenho Transfer. Então, o que é que eu faço para escolher? Vou ver cada uma delas. Que opções é que tenho com Patient Transfer? Tenho 102.000 resultados. Vamos ver com Patient Transportation. Tenho 19.000. Então, neste caso, prefiro a outra opção, Patient Transfer, que me vai dar mais opções. Mas ainda assim fico com dúvida. Tenho dois casos, o que é que eu faço? Vou ao MES também. Vamos ver o que é que me diz o MES. Patient Transportation, vou pôr. Já tinha aqui iniciado. Ok, dá-me, por exemplo, ao contrário, Transportation of Patients, eh, e já teria aqui o termo MES para fazer a pesquisa, tá? Eu vou voltar atrás, vou aproveitar esta ajuda então e vou procurar por Transportation of Patients. Ok, e lanço a minha pesquisa. Tenho 19.000 resultados, isto são muitos resultados para poder analisar. Então, que opções é que tenho aqui? Primeiro vamos analisar a página de resultados. Vamos analisar como é que posso ver estes 19.000 resultados. O que me indica para todos eles, para todos os resultados, e se vou fazendo aqui scroll, chego até ao final da página e posso avançar de página, mas repare que estão ordenados por ordem de relevância, então os mais relevantes vão ser os que encontramos primeiro. Então, para cada um dos resultados tenho o título, tenho o tipo de documento, neste caso, por exemplo, um periódico científico académico. Vamos ver se aqui saem mais opções. Não, são todos, neste caso, são todos periódicos, mas poderiam ser um e-book, poderia ser uma apresentação, poderia ser uma revista, poderiam ser diferentes tipos de documentos. Temos o título, temos um resumo do registro bibliográfico. E depois outra coisa muito importante, sempre, principalmente no caso de bases de dados relacionadas com a saúde, é que assuntos é que foram utilizados neste resultado, que para mim é interessante, por exemplo, era o Medical Transportation, vamos, porque era mesmo isto que eu queria. E reparem, então, vamos ver que assuntos é que foram utilizados aqui e uma boa estratégia de pesquisa é utilizar os mesmos assuntos, ou seja, fazer uma nova pesquisa pelos termos de assunto que foram utilizados num resultado que para mim é interessante. E reparem, aqui temos também os termos MES, mas poderíamos ter também outra opção de termos, que são os termos que foram utilizados por esse autor e que podem ser diferentes. Então, temos aqui esta opção. Que outra opção temos que eu acho muito interessante? Reparem, temos o e-mail do autor. Eu posso contactar diretamente com esta pessoa e ter a sua opinião, por exemplo, sobre como é que se adaptaria isto à minha instituição. Então, acho que esta opção é realmente muito interessante, ter o e-mail dos autores. Nem sempre aparece, às vezes há vários autores, há o e-mail só de alguns, mas temos aí essa opção. E repara, este também, antes falávamos da atualidade, é de agosto de 2023, ou seja, de há 2 meses.
Que outras opções é que temos aqui? Neste caso, por exemplo, vemos que não temos acesso ao documento em texto completo, mas aqui em baixo sim, já temos acesso ao documento em texto completo em PDF ou em HTML. Temos aqui 2 botões, uma lupinha que é um acesso rápido, então dá-nos também um resumo do registro bibliográfico, a possibilidade de ter acesso a este registro bibliográfico, a opção de adicionar este resultado à minha pasta e se tivéssemos acesso, vamos ver aqui um caso real. Neste caso que temos acesso ao documento em texto completo, através da lupinha também poderíamos entrar já no documento a texto completo, tá? E o resto, a pasta é igual para todos. No meu caso, como disse, e por defeito, sempre aparecem os resultados organizados por ordem de relevância. Isto pode ser alterado nas opções de administração da base de dados, ou seja, por quem for administrador, não é? E poderíamos alterar pela data mais recente ou até pela data mais antiga, se o que estou a fazer é realmente uma investigação, digamos, por exemplo, a origem das ambulâncias, não é? Como é que eram as ambulâncias antes e como é que são agora, como é que se transportava os pacientes nas ambulâncias. E reparem que temos dados desde 1945 até à atualidade. Eh, então, temos a ordem pela qual aparecem os documentos, temos as opções de páginas, isto é muito parecido aqui às preferências, podemos alterar a página da lista de resultados e temos também uma opção compartilhar, que é uma opção muito parecida à que vimos anteriormente nas revistas, nas publicações, na qual poderíamos fazer uma alerta. Então, aqui temos mais opções. Além da alerta, que encontramos aqui, podemos guardar para adicionar à minha pasta os resultados e então aqui só se adicionam os resultados que estou a ver nesta página. Se quisesse guardar os 19.000 resultados, se calhar não tem muito sentido, mas também poderia ser possível, de duas maneiras. Ou indo página a página e guardando os resultados nesta opção, compartilhar, adicionar os resultados de 1 a 10 na minha página, ou também poderia, hum, neste caso, Paula, se está na parte de administração do EBSCO Host, ou seja, se tem a opção de ter acesso ao EBSCO Admin, poderíamos criar aqui uma opção de guardar todos os documentos e acho que dá a opção de guardar até 22.000 documentos. É uma opção que podemos acrescentar. Ok, então já vimos tudo sobre a página de resultados. Queria perguntar agora se tem alguma dúvida, Paola, disto tudo que vimos até agora. Há alguma opção que lhe chama a atenção, que pareça interessante, ou o contrário, alguma opção que acha desnecessária que estivesse? E também, principalmente, se tem alguma dúvida, pode colocar a dúvida em qualquer momento ou fazer algum comentário. Eu vou continuando com a apresentação. Então, estivemos a ver principalmente aqui a página de resultados na sua parte central, mas vemos que temos aqui duas colunas, uma à esquerda e uma à direita. A coluna da direita eu não vou entrar porque são personalizações que cada instituição pode ter. Então, principalmente aqui, normalmente usam-se links a outras ferramentas da instituição. Então, vou ocultar. E agora vamos ver, sim, com pormenor, a coluna da esquerda. A coluna da esquerda são os filtros, temos duas opções, os limitadores e repara aqui, os expansores. Exato, personalizar a vista. Eu acho especialmente interessante num caso, quando já temos todos os resultados que eu quero ver, por exemplo, destes 19.000, já cheguei, sei lá, a 20, 10 resultados, então eu posso simplificar a página escolhendo esta opção, apenas conteúdo principal. E se dou a aplicar, fica a página muito mais limpa e vou ter um resumo
não sei, acho que está muito mais limpo e vou direto ao que eu quero e vejo menos coisas, não é? Para mim é uma Ah, das. é por isso que eu não conhecia essa página, Johanna. Então, eu acho que o nosso Ah, não está personalizado. É bem interessante ah, saber que pode personalizar também aí a página. Bem interessante. exatamente. Exatamente, sim, sim. Há muitas opções que podem ser colocadas, como esta também, de guardar os 22.000 resultados. Eu, por exemplo, na minha interface de demo não tenho essa opção ativa, mas também existe. Também existe esta opção de criar alerta aqui, que eu acho que chama muito mais a atenção aos utilizadores, em vez de ter que abrir aqui o botão compartilhar, que se calhar não é tão intuitivo. Também é uma opção que acho interessante. Ok, então vamos ver os filtros e os expansores. Os expansores são também mais visíveis, digamos, na pesquisa avançada. Então, tenho estes expansores. Eu posso aplicar a palavra que é o meu termo de pesquisa, posso utilizá-lo a palavras relacionadas, posso buscar no texto completo do artigo e posso aplicar a termos equivalentes. Aqui também é a mesma coisa, por defeito, vem aplicar assuntos relevantes, desculpem, assuntos equivalentes, mas isto também pode ser alterado no EBSCO Admin. Então vamos voltar à pesquisa básica, nossa, ok, tenho aqui guardada a pesquisa. As duas primeiras, a primeira caixa vai guardando todos os filtros e expansores que eu vou utilizando. Então, por exemplo, aqui este expansor, eu poderia retirá-lo e ia dizer certamente tenho menos resultados, mas mais ou menos acho que são os mesmos. Então, mas o que eu quero é menos resultados para ir especificamente àquilo que eu quero. Então, a primeira coisa que tenho a opção é ver resultados só em texto completo. Eu vou escolher esta opção, e reparem, já desço de 19.000 a 4.000 resultados. Que tenham um resumo disponível, para mim não é tão importante essa opção, que sejam em língua inglesa, maioritariamente também são todos em língua inglesa, então para mim não seria uma grande redução de documentos. Agora, por exemplo, a data sim. Com a data tenho duas opções de utilizar duas maneiras de utilizar esta opção. Uma é digitando aqui o texto, por exemplo, desde 2020. Vamos ver, repare, em 3 anos, 1.492 resultados, mas poderia também utilizar este botão e reduzir aqui, por exemplo, a 2021, tá? Eu vou pôr uma data mais ampla, por exemplo, 2013. Continua a ter 3.400 resultados e vamos ver que outras opções tenho de filtros. Tenho por tipo de documento. Antes víamos que, vamos confirmar, continua igual. Aqui tem outro, uma opinião editorial e os demais são todos periódicos científicos. Mas tem outras opções. Poderia ter revistas académicas, revistas, diretrizes, e tenho aqui um botão mais, que neste caso não me dá mais opções, então não vou eliminar, não vou selecionar nenhuma opção. Tenho um assunto, então o que é que isto quer dizer? Além de ter disponível o vocabulário controlado do MES, temos também assuntos que são termos controlados, diferentes aos do MES, e que poderia também utilizar. Por exemplo, existe um assunto, ou seja, alguém já registou, fez a referência de Transportation of Patients a 424 resultados. Então, esta opção seria muito interessante para mim escolher. Eu não vou escolher agora porque se calhar vai-me reduzir os outros filtros e quero também mostrá-los todos.
Então, estas 2 opções são muito interessantes. Se eu já conheço alguma publicação ou algum editor específico sobre o termo que eu estou a trabalhar, que normalmente isso é muito comum, porque se eu sou cardiólogo, vou conhecer editoras e publicações de cardiologia, não é? Então poderia ir aqui e selecionar estas opções. Repara que sempre temos entre parênteses, o número de resultados que tenho para cada uma das opções que vou utilizar. E agora aqui tenho outra opção interessante que aparece em todos os filtros, nos quais tenho mais opções das que aparecem aqui na caixinha, não é? Do nome do filtro. E é que posso organizar estes filtros por ordem de número de resultados, ou seja, vai aparecer primeiro o que tem mais resultados, mas vamos imaginar, eu aqui não tenho um scroll muito grande, mas vamos imaginar que eu tinha aqui 100 opções. Então posso organizar por nome. E aqui já vou, já vai ser muito mais fácil pesquisar a publicação que eu quero. Neste caso, publicação, mas isto acontece com todos os filtros. Eh, Estava até, acho que era no editor. Então, acontece a mesma coisa com a publicação, o nome exato de uma publicação. Repare, neste caso, por exemplo, esta temos 150 artigos dentro desta publicação. Posso organizar por idioma também, e uma vez mais aparece o número de resultados para cada um dos idiomas. No caso das bases de dados relacionadas com a saúde, sempre temos a opção da idade e do sexo. E repare, dentro da idade temos várias, faixas, de idades, o que também é interessante, dentro do sexo feminino e masculino, e depois temos a geografia. A geografia diferencia-se do idioma, porque a publicação pode estar escrita num idioma, mas fazer referência a outro. Por exemplo, se eu estou no Brasil e estou a fazer uma pesquisa sobre quais são as técnicas mais modernas no transporte de pacientes que se estão a utilizar atualmente em São Paulo, essa vai ser, vou fazer uma tese sobre isso, mas a tese eu escrevo-a em inglês. Então, nesse caso, a geografia seria referente ao Brasil, ou poderia ser a América do Sul. Poderíamos ter diferentes tipos de regiões, por exemplo, no nosso caso, que somos mais pequeninos, sempre aparece está aqui a Europa, não é? Dentro da Europa, alguns países, ou poderíamos selecionar Espanha e Portugal para falar na Península Ibérica. Há diferentes tipos de indicação sobre a região, sendo o idioma maioritariamente sempre inglês. Também poderíamos fazer a pesquisa pelo idioma, neste caso português, ou o que nos fosse de interesse. Então, estes são os filtros. Vamos agora entrar num dos últimos dos nossos objetivos, que era a gestão eficiente do nosso tempo utilizando as ferramentas do EBSCOhost. Já vimos várias ferramentas também aqui na página de resultados, mas as que eu quero fazer referência em concreto são as ferramentas que encontramos quando estamos dentro do texto completo, que temos a opção que seja em PDF ou em HTML. Pode haver também outras opções, se em vez de utilizar o EBSCO Host, estamos a utilizar o EBSCO Discovery Service. Não sei se conhece, Paula, mas são ferramentas, chamam-se ferramentas de descoberta de uma biblioteca, onde podemos ter numa única caixa de pesquisa ter acesso a todas as fontes da biblioteca. Por Ah, exemplo, conheço sim, é fantástico, conhece. Johanna. Exato. Nós já testamos aqui, é perfeito, nossa. Sim, porque em vez de fazer uma pesquisa nas revistas, outra pesquisa no catálogo físico, outra pesquisa, sei lá, no EBSCOhost, numa única ferramenta podemos pesquisar e vai-nos ter os resultados sobre tudo, sobre todas as fontes que a biblioteca tem. Então, é também uma ferramenta que poupa muito tempo, não é? Às pessoas que estão a investigar.
Então, vamos ver que ferramentas são estas. A primeira, se abre o documento em PDF, vejo que posso fazer o download, imprimir, fazer anotações, tirar notas. E aqui tenho a navegação pelo documento. Então, também me dá uma ajuda aqui, texto completo, e posso ir vendo as páginas do documento. Posso ver também as ilustrações que aparecem, mas a opção mais interessante dentro do PDF é esta. Posso escolher dentro da mesma revista outro volume. Então, por exemplo, em outubro só há um volume, mas se esta publicação é do meu interesse, eu posso diretamente aqui ver os volumes anteriores, sem ter que passar pela página de pesquisa. Então, acho que esta opção também é muito interessante. Nossa, eu também não conhecia essa opção, Johanna, muito legal. É, não é? Muito, muito interessante, porque em princípio por exemplo, o caso que disse antes da cardiologia, não é? Se uma revista vai falar da cardiologia e num mês fala novas intervenções, novas práticas do bypass, por exemplo, é muito possível que em volumes anteriores também encontre coisas sobre o bypass. E também podemos alterar a vista entre o PDF e o HTML, consoante o que for mais cômodo para a nossa leitura. Então, temos aqui esta lista de ferramentas que são exatamente as mesmas que aparecem no HTML. Então, vamos trocar ao HTML porque aqui sai o texto e acho que é mais intuitivo para perceber. Repare que agora estamos no HTML e temos as mesmas opções. Poderia passar ao PDF ou também ao registro bibliográfico detalhado. Então, dentro do HTML, vemos que temos o texto apresentado de outra maneira. Vemos que temos aqui, que eu isto também acho interessante, um menu rápido para ir às diferentes opções do texto. E temos estas ferramentas. As duas primeiras são para guardar o documento diretamente na nuvem, então eu teria diretamente acesso, por exemplo, já estou com a minha conta do Google, teria diretamente acesso ao meu Drive do Google. Também posso utilizar a ferramenta da nuvem da Microsoft. Posso adicionar à minha pasta, então ficaria guardado aqui. No caso de investigação, sempre recomendamos fazer as duas coisas por segurança da informação, guardar na nossa conta da nuvem e também ir guardando toda a informação aqui na pasta, porque as pastas pode ser criada uma árvore para as pastas, e então criar, por exemplo, a minha tese sobre transporte de doentes, então crio capítulo 1, ambulâncias, capítulo 2, cadeiras de rodas, capítulo 3 X. Se calhar não tem nenhum sentido isto que eu estou a dizer, porque não, não sou especialista na matéria, mas assim, de forma intuitiva, seria um exemplo de guardar informação. Então, adicionar à pasta, posso imprimir o documento, posso enviar por e-mail, por exemplo, já não falando de teses de doutoramento, porque as bases de dados podem ser utilizadas em qualquer situação ao longo da vida. Por exemplo, tenho um colega, o formador do Brasil, o António, ele tem uma pesquisa feita sobre a guerra da Ucrânia e então vai recebendo informação sobre a guerra da Ucrânia também através do EBSCO-host. Mas, por exemplo, no caso de uma licenciatura, que fazemos tantos trabalhos em grupo, então posso ver este documento é interessante para um trabalho que estou a fazer e compartilho aqui com todos os meus colegas, pondo ponto e vírgula, posso enviar a várias pessoas. Posso também guardar o documento no computador, no caso do PDF tinha a opção de fazer o download, aqui posso guardar. Posso fazer a referência bibliográfica, então estas duas opções é verdade que são dirigidas especialmente a pessoas que estão a fazer uma tese, bem seja de mestrado ou de doutoramento, qualquer tipo de investigação científica. Aqui é importante perguntar ou à biblioteca ou aos professores que estão a fazer o acompanhamento da tese, qual é a referência bibliográfica que se está a utilizar na universidade.
No caso do Brasil tem uma referência bibliográfica específica, que é esta. Certamente utilizarão esta. Então poupamos aqui muito tempo, que não temos que estar a pensar o que é que vai primeiro, é o nome, é o apelido, a data ou a página, não é? Já nos dá a referência bibliográfica feita e podemos também exportar programas de gestão bibliográfica e temos os principais programas, o Zotero, o EndNote, o Marco 21, temos aqui várias opções. Podemos também criar uma observação, ou criar uma nota, e esta opção é a única diferente com o PDF. Antes, aqui no documento em PDF, vimos que tínhamos exatamente o mesmo menu, tá bom? Este é exatamente o mesmo menu que estamos a ver agora no HTML, mas esta opção de criar observação só existe no HTML, não existe no PDF. Então eu ponho aqui interessante para ver mais tarde. Aqui. Para ver mais tarde, e se faço clique em salvar, esta nota com este documento em HTML vai ficar guardado na minha pasta. E por último, temos o link permanente. O link permanente é uma opção também muito interessante para poupar o nosso tempo, para fazer as nossas gestões mais eficientes. E é que se eu guardo este link, por exemplo, aqui nos marcadores do meu browser, do meu navegador, posso chegar até este documento sem ter que passar pela pesquisa. Então, não é o mesmo, não é o mesmo a mesma direção, a mesma URL que a que aparece no navegador, é uma diferente, e então também é interessante organizar as nossas pesquisas, a informação que vamos tendo nas pastas do browser, não é? É preciso aproveitar todas as opções de organização pessoal que temos. E também depois cada pessoa vai escolhendo a que gosta mais. Se calhar uma pessoa gosta mais de ter tudo guardado aqui no browser e outra gosta de utilizar só a pasta da nuvem ou da Google ou a da OneDrive. E também temos a opção, que é muito mais fácil se estamos a utilizar principalmente bases de dados da EBSCO na nossa investigação científica, então criar aqui uma pasta e ir guardando e organizando, principalmente, mas mais importante que guardar é organizar tudo aqui na nossa pasta. Temos aqui outra opção no HTML que não permite também no PDF, no documento em PDF, e é a tradução. Eu posso fazer uma tradução automática. Repare que no nosso caso até temos a opção de português do Brasil e português de Portugal. Faço clique em traduzir e nos segundos, a tradução, ver, não fez a tradução, vamos experimentar em português de Portugal. Quando estou a fazer as apresentações, esta, eu acho que é por causa da rede, às vezes esta opção não me funciona, mas se fizer o teste, Paula, vai ver que em 2 segundos faz logo a tradução. Isso sim, é uma tradução automática, então não podemos utilizar para fazer referências bibliográficas, mas principalmente se temos o inglês um bocadinho enferrujado, dá muito jeito poder ler todo o documento no nosso idioma, exato, vocês usam bastante, não é? Claro, é que é muito útil. E outra opção que eu acho também muito útil e que agora está muito de moda com os podcasts e que relacionamos sempre esta opção com apps com mobile app, é poder, ao criar o nosso usuário, temos o nosso usuário guardado, guardamos aqui na minha pasta todos os documentos que são do meu interesse e depois, quando estiver, logo à tarde, quando acabar de trabalhar e for correr, estiver na academia ou estiver a cozinhar, posso ouvir o documento. E então vou ouvindo e já vou selecionando que documentos é que me interessam
e quais não. Acho que é uma opção também muito útil. A opção de ouvir só se pode utilizar no idioma original e temos um menu com muitas opções de ouvir mais rápido, mais devagar, escolher o diferente sotaque, se queremos que fale da Austrália, dos Estados Unidos ou do país de Gales, podemos escolher as diferentes opções e também fazer o download do MP3. E assim já nem sequer precisamos de vir ao EBSCO Host, podemos fazer o download, guardar na minha pasta do Drive, por exemplo, e depois ter acesso com o mobile app. A EBSCO Mobile App, chama-se assim, pode-se encontrar por Android ou pelo sistema iOS. E é igual para todas as instituições, faz-se o download da app e depois, para fazer o login, a primeira coisa que vai perguntar é qual é a instituição, pode pesquisar pelo nome da instituição ou pela geolocalização e depois sim já faz o login. É importante quando utilizamos apps com mobile app ter já o usuário criado por computador, primeiro pela versão web, porque na versão da app não podemos criar o usuário, tá bom? É importante primeiro na versão web criamos o usuário, criamos a estrutura das nossas pastas, guardamos todos os documentos e depois consultamos quando estivermos na praia, por exemplo, vamos lendo ou vamos ouvindo tudo o que já temos guardado. Isto é tudo o que queria mostrar. Tem alguma pergunta, Paula? Quer que alguma opção das que vimos que voltamos a repetir ou ver com mais pormenor? Alguma das opções? Nossa, Johanna, foi fantástica a sua apresentação. Sim? Nossa, Muito nem... obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada eu, Paula. Falta só uma coisinha que quero comentar, que é o EBSCO Connect. Então, o EBSCO Connect é a nossa página de ajuda e a nossa academia online. E então, aqui temos várias coisas interessantes. No seu caso, para a parte da administração, temos muitas opções. Por exemplo, aqui em Tools e Resource, Promotional Material, temos acesso a material, por exemplo, templates de e-mails, logotipos, apresentações, botões, eh, temos até posters que podem ser posters aqui, que podem ser editados, ou seja, eu abro, por exemplo, a mobile app, estávamos a falar antes, eu abro este póster e posso pendurar diretamente na biblioteca ou em qualquer sítio da universidade, e há alguns que são personalizados. Então temos um quadradinho, aparece aqui um quadradinho, onde pode inserir o texto personalizado da sua instituição, pode inserir também uma imagem, que seria o logotipo da instituição, e pendurar em qualquer sítio da instituição para promover o acesso às bases de dados. Mas também é muito interessante porque, por exemplo, eu vi o que era mesh uma vez numa formação, mas não me lembro. E então vou aqui, ou seja, não é só informação sobre os nossos produtos, é também informação sobre os conteúdos. Então posso ver Medline, o uso do Medline, o uso de mesh no Medline, saber o que é Medline, saber o que é um operador booleano, não sei como é que se diz operador em inglês, mas booleanos, vamos experimentar a ver se sai. Teríamos de fazer a pesquisa em inglês. E tenho aqui outra opção, dei um mau exemplo, mas fazendo a pesquisa em inglês, saía. A página está a ser também traduzida a português de Portugal e português do Brasil. E aqui há uma opção que eu acho muito interessante, Paula, que é se pesquisarmos recursos em português, então aqui sim vai-nos sair tudo o que temos em português nesta página. Também, no caso da administração das bibliotecas, temos aqui material que é para vosso uso. Podem fazer o download e utilizar para distribuir entre os professores, entre os usuários finais, os estudantes, para pendurar na biblioteca, tudo o que for preciso.
E pode ter acesso também às outras sessões online que temos para fazer o registro, sempre terem atenção aqui, modificar a hora, não sei se está em São Paulo ou noutra zona. Ai, não aparece. São Paulo. Ok, modificamos o horário e então pode registar-se em diferentes opções e temos também acesso ao nosso canal do YouTube, que também tem vídeos mais comerciais, curtinhos, está a ver, 1 minuto, 3 minutos, para poder ver, ter mais informação de uma forma assim mais abrangente dos vários produtos, ou ter acesso às gravações, como é o caso desta sessão, todas as sessões de formação gravadas e então pode repetir aqui, parar isto, pode repetir aqui e ver as sessões. Isto é tudo o que queria mostrar, espero que tenha sido de interesse, pelo menos já me disse que inicialmente sim que foi de interesse, que gostou, fico contente, Paola, espero vê-la noutras sessões. E também deve-se ter aberto um questionário de qualidade da formação, que espero possa preencher. Obrigada, muito obrigada, da minha parte também foi uma assistente participativa e ativa, o que também é muito bom para nós, para seguir com a sessão, não é? É melhor ter sempre, sabemos que está sempre alguém aí a pôr atenção. Então agradeço também muitíssimo a sua participação, que tenha um excelente dia e espero vê-la, noutra sessão. Paula, muito obrigada e bom dia.